E aí, pessoal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Esse é o seu canal para pegar dicas gratuitas sobre inglês. Vocês, guerreiros que estão aí correndo atrás do aprendizado desse importante idioma, né? Eu queria então desde já pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações para receberem aí os nossos vídeos assim que eles saírem do forno para vocês, ok? Então inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, combinado? Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma questão muito recorrente entre professores e alunos, que é a questão do aprendizado do inglês com traduções. O que seria isso, né? Pessoas que no processo de aprendizado da língua, elas ficam habituadas a fazerem traduções mentais do inglês para o português, no momento de articular uma fala, no momento de ouvir também quem está dizendo algo em inglês, no momento de escrever, enfim. A pessoa ela não consegue pensar a sua resposta ou ouvir, né, o som do inglês sem pensar primeiro em português para depois fazer uma codificação para o inglês. E a gente vai discutir aqui nesse vídeo se isso é prejudicial de fato, se isso é possível ser evitado no processo de aprendizado, ok? Bom, boa parte dos professores de inglês hoje, eles pedem aos alunos que não façam traduções durante o uso da língua inglesa no caso. Só que, gente, no início é complicado, porque você, a partir do momento que você não tem contato ainda com a língua, conhece poucos termos, você tem um vocabulário ainda pouco desenvolvido, é complicado você sair por aí lendo sem traduzir, sem tentar trazer aquele significado para a língua que você domina. Afinal de contas, você precisa saber o que você está lendo, o que você está escrevendo, o que você está ouvindo ou falando, correto? Porém, após à medida que você vai fixando bem as frases, os termos, é muito importante que você evite, você faça um exercício de tentar evitar essas traduções mentais para o português. O que seria isso? Por exemplo, uma frase que pode ser conhecida por vocês já, provavelmente, muito comum, que é "What's your name?". Se você já tem decorado o significado dessa frase, então você deve se esforçar para pensar no que ela significa em inglês e não pensar em português. Então, se o interlocutor te pergunta "What's your name?", você não deve pensar, ele está perguntando qual é o meu nome e aí eu vou responder que meu nome é Gustavo. Ok, então my name is Gustavo. Olha só o tempo que você levou, né? Pensando tudo em português, né? Primeiro, para depois você fechar, né, o canal de comunicação respondendo a pergunta do seu interlocutor. Esse é um exercício que deve ser feito sempre, porque quando você pensa na frase em português, você adiciona etapas a mais no raciocínio, e isso pode tornar a comunicação mais lenta ou até travá-la, como eu estou mostrando para vocês aqui. Então, se a pessoa pergunta "What's your name?", eu já conheço essa frase, eu já sei o que ela está querendo me perguntar. Então, "What's your name?", eu já devo pensar "My name is", é porque eu vou responder assim, né? "My name is Gustavo", por exemplo, ok? Então, a gente fez aqui um esqueminha para a gente entender de fato o que acontece. No primeiro exemplo que eu dei, onde a pessoa não vai pensar em português para depois responder, funciona dessa forma. Alguém te pergunta algo em inglês, você pensa na sua resposta em inglês e você responde em inglês. 3 etapas na comunicação. Já no exemplo B, que é onde a pessoa vai pensar em português, raciocinar em português, traduzir esse raciocínio do português para o inglês para depois responder em inglês. Vamos lá, ver, olha quantas etapas a gente tem. Alguém te pergunta algo em inglês, aí você vai pensar no significado da pergunta em português.
para depois pensar na sua resposta em português, para depois decodificar a sua resposta para o inglês, e aí sim você responder em inglês. Então você adiciona aí 2 etapas. Então você imagina se você está, por exemplo, sei lá, no aeroporto, numa alfândega, né, num país onde a língua praticada é o inglês. Se você está conhecendo uma pessoa, um estrangeiro, imagina como que vai ficar a sua comunicação, né? Como ela vai ficar lenta e travada se você tiver nesse processo aqui do exemplo B. Concorda? Por que isso? Porque, como eu havia explicado, você adiciona 2 etapas a mais no processo. Então, olha, aqui em cima você tem, né, o processo de comunicação normal, que eu havia explicado, onde alguém te pergunta algo em inglês, você pensa em inglês e responde em inglês. E aqui, no esquema de baixo, é o esquema do exemplo B, onde a pessoa vai te perguntar em inglês. E aí, você, em vez de já pensar em inglês, você vai primeiro pensar no que ele está perguntando em português, traduzir o que esse cara está falando aqui, deixa eu pensar. Depois que você entender o que ele está falando em português, aí você vai pensar, deixa eu ver o que eu vou responder para ele. Ah, eu vou responder para ele que meu nome é Gustavo. Ah, mas como é que eu respondo que o meu nome é Gustavo? Ah, eu tenho que... Ah, tá. My name is Gustavo. Ok. Ah, tá. Aí ele vai virar para a pessoa e vai responder em inglês. Então, veja que ele adicionou 2 etapas aqui que notoriamente isso vai tornar mais lento o processo, certo? Então, quais são as minhas dicas para vocês que estão aí na luta para aprender inglês, né? Por experiência própria, não é fácil, de fato, o início de qualquer coisa, gente, não é fácil. A gente não deve desanimar e, com certeza, o nosso cérebro ele tem uma capacidade, uma resiliência muito grande. E à medida que a gente vai desenvolvendo o vocabulário, que a gente vai aumentando o nosso repertório de frases, de expressões, de conhecimento da língua mesmo, memorizando esses instrumentos da língua, vai ficando mais fácil, vai ficando mais automático mesmo, tá? É nesse ponto que a gente quer chegar, tá? Então, quais são as minhas dicas para vocês? Procure decorar a maior quantidade de frases e palavras que você conseguir em inglês, tá? O máximo. Por exemplo, eu apresentei uma aqui, What's your name? É uma frase que você usa para perguntar qual o nome de uma pessoa que você está conhecendo, por exemplo. É uma frase já muito conhecida e decorada, certo? Então, o mesmo que é feito com What's your name, com outras frases, como Nice to meet you, e por aí vai. Você tem que buscar fazer no inglês com a maior quantidade que você conseguir, a maior quantidade de termos que você conseguir memorizar também, né? Termos, desenvolver o seu vocabulário, saber o nome das coisas em inglês, dos objetos, né? Isso tudo vai te ajudar. É com o tempo que vem mesmo, tá? Não é rápido, não. Outra coisa muito importante também é o estudo da gramática. Ai, mas é tão chato estudar gramática. Olha, a gramática vai te ajudar muito a entender como que é formado, né? Como que é usado e formado o idioma. Você precisa da gramática para saber onde colocar o sujeito no lugar dele, o verbo e o complemento de uma frase, por exemplo, né? Mas não tem que assustar com isso, gente. Isso são nomenclaturas que na prática é muito mais simples de entender e identificar, certo? Mas não dá para ignorar que a gramática, o estudo da gramática é fundamental nesse processo de aprendizado, ok? E, por último, procure usar sempre o seu repertório em inglês. Pratique muito o que você já sabe nos seus pensamentos, tá? Então, poxa, se eu já sei que a frase para perguntar qual é o nome de alguém, é What's your name? Poxa, vou usar isso, vou praticar. Em casa, vamos pegar o pessoal de casa e tentar conversar em inglês. Ensina o que você já sabe para quem está em casa, porque é a prática, gente. É falando, é ouvindo, né? Que a gente vai desenvolvendo, ok? Comece de coisas mais simples, comece de textos mais simples, de frases mais recorrentes, né? Mais cotidianas,
E com o passar do tempo, à medida que você for fixando, você for memorizando o básico, você vai avançando mais, ok? Então, procure sempre praticar nos seus pensamentos, na sua fala, na escrita, leitura, tá ok? E na escuta também. E você vai se impressionar, gente, com a sua própria evolução ao longo do tempo. Você vai perceber que já não está mais um iniciante com o passar do tempo. Você vai perceber, vai notar que realmente tem evoluído bastante na sua habilidade com o inglês, tá certo? Se você tiver curiosidade, nós temos aqui também um curso que nós indicamos no canal, tá? O curso completo, que é a Jornada do Autodidata Inglês, tá ok? Tá aqui o link para você acessar, tá? Tá na descrição também do canal. Você pode entrar lá e dar uma olhadinha, caso seja do seu interesse. É um curso completo, tá ok, pessoal? E se você gostou desse vídeo e achou ele útil, eu quero pedir para você dar o seu like e compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, para que mais pessoas possam ter acesso a dicas de inglês, tá ok? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Um forte abraço e até mais.